Teste, som. Neste momento são 18 horas e 13 minutos, contando com a presença dos vereadores e vereadoras. Declaro aberta esta sessão ordinária do dia 24 de junho de 2024. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimento aqui os senhores vereadores e vereadoras, as pessoas presentes no plenário, os homenageados, e também a homenageada e ao grupo Sempre Amigos, a comunidade que nos assiste pelas redes sociais, aos nossos assessores, a pessoa do Carmo Maia, também ex-secretário da Agricultura, hoje Desenvolvimento Rural, a Michele Ré, secretária de Educação, aqui presente, o nosso regente da Banda Municipal, Carlos Proga, ao Roni Ferreira, da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul, ao ex-vereador Valdir Yussman, no PEDA, e também ao José Adroaldo, também suplente vereador, mais conhecido como Feijão, que se encontram aqui em nosso meio. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 17 de junho de 2024. Solicito agora o vereador David Silas Petri, primeiro secretário da Casa, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Uma saudação especial a todos que nos assistem, assim também como os que nos assistem pelas redes sociais. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 179, de 2024. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 106, de 2024, que autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$1.060.000 e da outras providências. Projeto de Lei número 107, de 2024, que fixa limite do dispêndio com a promoção de eventos diversos no ano de 2024 e da outras providências. Projeto de Lei número 108, de 2024, que fixa o limite de despesas para a terceira noite do servidor público e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 003, de 2024, que concede isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, e taxa de coleta de lixo do exercício de 2024
Incidentes sobre os imóveis urbanos edificados atingidos pelos eventos climáticos ocorrido em abril e maio de 2024, no bairro Bom Jesus e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício número 170 de 2024, de 18 de junho de 2024, com retorno aos pedidos de providência e indicações, o mesmo encontra-se disponível na Secretaria da Casa à disposição dos vereadores. Proposições. Projeto de Lei Legislativo número 016/2024, que altera a Lei Municipal número 4.823, de 17 de janeiro de 2019, que altera a estrutura administrativa do Poder Legislativo Municipal, cria cargo de provimento permanente de agente de contratação e dá outras providências. Indicações que deram entrada também no dia de hoje. Indicação número 113 de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo, após aprovação do plenário, que seja enviada correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras, estude a possibilidade de implantar goleiras e colocação de areia na quadra de futebol 7 de Coxilha do Mandelli, na antiga escola Arno Rep, hoje Associação da Comunidade. Indicação número 114 de 2024, de autoria também do vereador Valceni Goulart, propondo que, após a aprovação do plenário, que seja enviada correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que, junto da Secretaria de Obras e o SEMAI, estude a possibilidade de instalar rede de água aos moradores de Alto Ferraz, após a caixa d'água. São em torno de 4 a 10 famílias. Indicação número 115 de 2024, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo que, após a aprovação do plenário, seja enviada correspondência para o excelentíssimo prefeito municipal, para que estude a possibilidade de instalação de uma praça pública com brinquedos e espaço para lazer na área verde do final da rua Amália Brixner, no loteamento Kunzler. Pedido de providência número 032 de 2024, de autoria do vereador Luiz Carlos Souza, propondo que, depois de ouvido o douto plenário, a mesa diretora deste Poder Legislativo requeira ao senhor prefeito municipal que seja solicitado à Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito o reparo da estrada no corredor da ponte na localidade de Linha Fundinho, realizando o patrulhamento e a colocação de material britado ou cascalho. Moções. Moção congratulatória número 010 de 2024, de autoria do vereador Valceni Goulart, propondo, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consigne em ato uma moção congratulatória para os voluntários que, nas enchentes de maio de 2024, ajudaram no resgate de pessoas, animais e objetos, bem como na distribuição de mantimentos e água aos moradores isolados, utilizando seus próprios equipamentos de navegação, salvando vidas e ajudando de forma altruísta a população do município. Moção congratulatória número 011 de 2024, de autoria da vereadora Vaneila Helfer, Flávio Schink, Cira Kaufmann, Silas Petri, Gelson Moura, Ludwig Conrad, Luiz Carlos Souza, Marcelo Henrique de Carvalho, Martin Nilan, Paulo Oliveira e Valceni Goulart, propondo, após ouvido do outro plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo consigne em ato uma moção congratulatória para o setor de contabilidade do município, pelo destaque na qualidade da informação contábil e fiscal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 176 de 2024. Assunto: repasse crédito convênio FPE, número 2023/5145. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Prezado senhor, cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria, oportunidade em que comunicamos que o município de Veracruz recebeu no dia 19 de junho de 2024 crédito no valor de 480 mil, correspondente ao primeiro repasse do programa Pavimenta, conforme convênio FPE 5145 de 2023, firmado com o Estado, que tem como objeto a pavimentação de trecho da estrada de linha Andrés. Segue em anexo o plano de trabalho e termo de convênio, sendo que serão considerados para fins de registros os valores informados no termo de convênio, limitado ao exposto e sendo as informações acima expressão da verdade. Envio-lhes cordiais saudações. Atenciosamente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 178 de 2024.
Senhor Presidente, apraz-nos em cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que estamos remetendo e dando conhecimento a este Poder Legislativo dos atos emanados por força do estado de calamidade pública para conhecimento, em face às medidas adotadas pelo Poder Executivo, dando cumprimento aos ditames legais, o Decreto número 7.518 de 2024, em anexo considerando que o prefeito do município de Veracruz, Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, no artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado, nos artigos 43 e 44 da Lei Federal número 4.320, de 1964, bem como a decretação de estado de calamidade pública para enfrentamento dos eventos climáticos de chuvas intensas, decretos 57.596 e 57.600 de 2024, do Estado do Rio Grande do Sul. Fez-se necessário a abertura de créditos extraordinários abertos conforme decretos abaixo mencionados. Decreto número 7.518, de 20 de junho de 2024, abrindo crédito extraordinário no orçamento do exercício de 2024, no montante de R$ 1.831.395,35, incluindo dotação orçamentária para material de consumo e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, com a fonte de recursos 075-90009, para compras de materiais e contratação de serviços de forma emergencial, a fim de atender ações reestruturantes no município, visando restabelecer as condições de trafegabilidade à população municipal afetada pelas chuvas intensas ocorridas entre final de abril e início de maio. Cientes da atenção de vossas senhorias, aproveitamos o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração. Gilson Adriano Becker, prefeito municipal. Voto de pesar. Autores, vereadores Martin Fernando Nilan e Valcini Goulart. Os vereadores que esta subscrevem propõem, após ouvido o douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Lauro Knebel, ocorrido no dia 23 de junho de 2024, no Hospital Ananeri, aos 82 anos. Lauro deixa enlutados a esposa Beloni Maria da Silva Butski, filhos Leandro Knebel e família, Marcelo Knebel, em memória e família, netos Leonardo Knebel e família, Eduardo Knebel e família, bisnetas e demais parentes e amigos. Requer ainda o envio de correspondências aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 24 de junho de 2024. Voto de pesar, então, assinado pelos vereadores proponentes Martin Fernando Nilan e Valcini Goulart. Seriam estas as correspondências, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela leitura, destacando também a presença do Flávio Hammerschlager, suplente de vereador deste Poder Legislativo. Passaremos neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projetos de lei executivo número 106, 107 e 108/2024, projeto de lei complementar número 003/2024 e projeto de lei legislativo número 016/2024 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, assim como a comunidade que se faz presente aqui nesse plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Silas do projeto 107 de 2024, assim como também ao projeto de lei complementar 003 de 2024. Passo a relatoria para a vereadora Cira do projeto 108 de 2024 e eu assumo a relatoria do projeto 106 de 2024, assim como também assumo a relatoria do projeto legislativo 016 de 2024. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pelas indicações. Projetos de lei executivo número 106, 107 e 108/2024, projeto de lei complementar número 003/2024 e projeto de lei legislativo número 016/2024 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste via rede social, também a toda a comunidade que se faz presente hoje aqui na Câmara de Vereadores. De maneira muito especial, Marli Silveira, uma das homenageadas da noite, né? Nossa secretária de Educação, Michele Resch,
minha amiga Marilise Iser, que eu vi chegando por aí também, muito dedicada às causas sociais de Veracruz, agente de saúde Bruna Overbeck e sua família, e os demais amigos que se fazem presente aqui na noite de hoje. Projeto de lei número 106, 2024, e projeto de lei número 107, 2024, a minha pessoa, senhor presidente. Os projetos de lei número 108, 2024, ao vereador Ludwig Conrad, e os projetos de lei projeto de lei complementar número 003, 2024, e o projeto de lei legislativo número 016, 2024, ao vereador Gulatti. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pelas indicações. Passaremos neste momento para a votação dos projetos de lei apto à votação. Temos uma emenda substitutiva ao projeto de número 001/2024 ao projeto de lei executivo número 092/2024. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, boa noite. Quero saudar também os colegas vereadores, vereadora, todos aqui presentes que já foram citados pelo protocolo e também de forma muito carinhosa a colega professora e escritora Marli Silveira. Essa emenda, presidente, ela foi proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, por minha pessoa, em relação ao Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. A Secretaria Municipal da Agricultura, aproveito para saudar também Carmo Maier, que já ocupou essa pasta por 2 vezes, e na sua primeira vez como secretário foi criado a Secretaria de Agricultura, e essa secretaria produziu, neste ano, um Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Muito importante esse plano, muito robusto, e no diagnóstico eu percebi que havia um lapso quando falava das entidades de Veracruz, havia necessidade de explicitar mais o trabalho desenvolvido pelo movimento dos pequenos agricultores rurais, o MPA. Porque o MPA, aqui no nosso município, já existe há bastante tempo, coordenado pelo suplente Gilberto Vinck, e como naquele espaço ele falava de habitação rural, então faltava citar que o MPA foi responsável por trazer para o meio rural de Veracruz as políticas públicas do governo federal que possibilitaram que muitos pequenos agricultores adquirissem recursos para ter a casa própria, e que no ano de 2023 inscreveu mais de 30 famílias para poderem, então, acessar casas no meio rural a partir do programa instituído pelo governo federal, que é o Calamidade 1, e que no ano de 2024 também está organizando a comunidade de Veracruz para acessar o Calamidade 2. Então, quem dos agricultores, dos pequenos agricultores, que estiverem em condições de acessar esses recursos, o MPA já está fazendo o cadastro. Também em 2023, também orientou e ajudou os agricultores a acessar o programa de fomento às atividades produtivas rurais, que também é uma política do governo federal, que possibilitava que aqueles pequenos agricultores que estivessem cadastrados no CAD único pudessem acessar a um valor de 4.600 por causa, né, das intempéries. Esse juntamente com a Secretaria da Assistência Social. Então, essa emenda foi aceita pela comissão, em seguida incluída também para a outra comissão de finanças e aprovada. É isso, senhor presidente.
Só queria fazer esse esclarecimento. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra ainda continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, a toda a comunidade já saudada, primeiro me juntar às palavras da colega vereadora Cira, que muito bem expressou, né, qual é o sentimento em cima deste projeto, e eu particularmente irei favorável a ele também, tendo em vista que, né, a gente sabe que precisa projetar metas, que planejar o futuro, né, ele sempre muito importante, e a Secretaria de Agricultura, através do projeto de lei número 02/2024, está estabelecendo metas para os próximos 4 anos. Então, a gente precisa fazer com que a nossa agricultura seja forte, seja pujante, e é através deste projeto que eu tenho certeza que ela vai crescer ainda mais. Então, terá meu parecer favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação a emenda juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado, então, por unanimidade. Saudar aqui também a presença do nosso vice-prefeito, Claudério Ferreira. Projeto de lei número 092/2024, que institui e aprova o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural no âmbito do município de Veracruz e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. Concedo a palavra ao líder de governo, Luiz Carlos Souza. Mais uma vez, boa noite. As pessoas já mencionaram aqui na saudação anteriormente pelo presidente, e eu me manifestando então sobre o projeto 092. Anteriormente, os dois vereadores que me antecederam se manifestaram sobre a emenda, né, e a importância dessa emenda, né, vereadora Cira, construída na nossa comissão e com certeza aprovada pela Comissão de Orçamento e Finanças também, que o presidente é nosso colega vereador Marcelo. Mas falando no plano em si, né, o Plano de Desenvolvimento Municipal Rural Sustentável. Então, foi um plano que nem a vereadora Cira já salientou antes, bem robusto, né? Eu fui relator desse plano. A gente adiou por algumas sessões pela a quantidade de detalhes que tinha para se ler desse plano. Ele é composto por 117 páginas, então é bem robusto mesmo, né? Mas ele foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal, né? E, claro, a secretaria que estava na frente era do Desenvolvimento Rural, mas junto com o Emater, Sindicato, MPA e as outras entidades que colaboraram muito para esse plano, então, ser botado no papel. Na verdade, resumindo, esse plano é uma radiografia do nosso meio rural aqui do município de Veracruz. Todo detalhado, a qualidade do solo, o que nós produzimos aqui no município de Veracruz, as vias de acesso do nosso agricultor, e com a colaboração da comunidade, né? Acredito que era muito necessário esse plano, é um plano de 2024 a 2026, na verdade, e que a gente vai poder agora, em cima desse plano, planejar políticas públicas e desenvolver para que o nosso meio rural consiga desenvolver e que a política pública, então, tenha o intuito de realmente ser aplicado os valores que se vêm naquilo que a gente pode conseguir um resultado favorável. Então, é nesse sentido que foi construído esse plano, com toda a colaboração da nossa comunidade, tem tudo para dar certo, tenho certeza que não é um plano que foi escrito e muito bem escrito, mas não é um plano que se limita a só escrito no papel, é um plano que vive a nossa realidade. Hoje, então, através desse plano, em 117 páginas, foi detalhado, então, tudo que a gente tem no nosso meio rural e como a gente pode fazer para desenvolver ainda mais. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Será a palavra ao vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, vereadora Vaneila, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, já saudadas pelo protocolo, bem como as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Acho que é um plano, um projeto de extrema importância, uma vez que ele visa orientar e apoiar os agricultores. Nós viemos de intempéries climáticas severas, anos para cá, antes nós tínhamos seca, agora enchentes, que devastaram muitas propriedades rurais,
e essas propriedades precisam de assistência para a recuperação desse solo. E aqui, além dos objetivos que visa este projeto, só para a comunidade ter ciência do que vai ser feito, acho que de extrema importância a gente dar uma rabiscada aqui, uma lida por cima rapidamente, para as pessoas tomarem conhecimento então, dos objetivos desse plano, desse projeto da nossa agricultura. O plano busca fortalecer a participação e organizações dos produtores, conscientização da preservação ambiental, diversificação das atividades agropecuárias, geração de renda e postos de trabalho na área rural, como estratégias, fazer reuniões de apoio técnico para a formação e capacitação dos produtores. Busca-se recursos ou meios para viabilizar a adequação ambiental, aumentar a divulgação e estimular a participação dos produtores do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, do COMDER. Além disso, visa promover ações de capacitação técnica e econômica para as cadeias produtivas. E, em cima disso aqui, eu fui procurado por um técnico agrícola que tem vasta experiência em recuperação de solos e se prontificou a orientar produtores que tiverem interesse na recuperação do solo. Então, a gente tem uma pessoa já qualificada à disposição, caso produtores tiverem interesse, presidente, em fazer reuniões que possam, então, receber estas orientações desse profissional que se pôs à disposição. Seria isso. Agradeço a manifestação do vereador Flávio. A palavra continua à disposição. Conselheira, a palavra, vereadora Cira. Alô. Presidente, quero apenas fazer uma colocação em relação ao que já foi colocado anteriormente. Hoje é necessário fazer planejamento, qualquer secretaria. Para ela ter sucesso, ela tem que ter planejamento para longos anos. Não é de um ano para o outro que pode-se pensar uma área tão importante como a agricultura. A Secretaria da Agricultura, se nós quisermos ter um município desenvolvido, ainda mais um município como Veracruz, vereador Ludwig, que ainda depende muito da agricultura, que ainda temos muitos pequenos agricultores, ela precisa planejar de que forma a secretaria vai, de forma mais qualificada, prestar toda aquela assistência que é necessária aos pequenos agricultores. Tendo em vista que aqui produzimos arroz, na pequena propriedade fumo, temos ainda uma cadeia produtora de leite, precisa ter um planejamento. E essa lei que estamos aprovando hoje, justamente é isso. É um planejamento para a agricultura feita por segmentos que representam os agricultores e coordenado pela Secretaria de Educação. Eu quero comemorar, dizer que é bem importante, porque quem me antecedeu antes já comentou que nós enfrentamos muito as intempéries, ou o excesso de chuva, ou é a seca. Então, é necessário que a Secretaria se prepare, primeiro, para diversificar, para atender os agricultores em tempos bons, mas também dar aquele atendimento extremamente importante quando nós não tivermos a possibilidade de termos um tempo que favoreça a agricultura. Então, meu voto vai ser favorável. Fizemos um bom trabalho na nossa comissão, lendo o diagnóstico e lendo também, porque o plano, no final, ele apresenta as propostas de execução desse trabalho. Então, meu voto vai ser favorável, presidente. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 100/2024, que inclui ação
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Autoriza a abertura de crédito suplementar especial no montante de R$ 674 mil e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 101/2024, que fixa limite de despesas para a promoção da Semana Farroupilha e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 102/2024, que fixa limite de despesas para a promoção da 26ª Feira do Livro de Veracruz e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, toda a comunidade já saudada, né? Eu não me manifestei no projeto 101 e me manifesto agora no 102, que são dois projetos que vêm da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, né? A Semana Farroupilha e a Feira do Livro. Dois projetos de grau máximo de importância, a gente que vive tempos obscuros no nosso estado, com tantas intempéries do tempo, a gente sabe que muitas vezes, o evento tal, será que agrega, será que não agrega? E eu preciso aqui defender a Semana Farroupilha, preciso aqui defender a Feira do Livro, assim como defendia também que saísse a gincana em outra data, com outro propósito, mas que saísse o evento. Uma pena que foi cancelado, né? Marli está presente hoje aqui, vai ser homenageada, foi nossa secretária já, assim como eu fui também, passei pela pasta. E a cultura gaúcha, a cultura da leitura também, ela envolve não só o hábito de ler, mas ela insere na nossa sociedade uma capacidade maior de discernimento através da leitura. Então, acredito eu que estes R$30 mil investidos na Feira do Livro e os 40 na Semana Farroupilha são valores bastante justos, né, para que esses eventos ocorram e ocorram também voltado à área social. Eu conversava com o secretário Cristiano e dizia para ele: Cristiano, tenho certeza da tua capacidade, tá? Faça alguma coisa, converse com a nossa secretária Michele, que eu tenho certeza que estará na organização também, Michele, para a gente ter alguma coisa voltada ao social, mas que consiga movimentar a feira a ponto que os livreiros queiram vir para Veracruz para vender os seus livros, que a nossa feira, mais uma vez, vire uma potência, que a nossa Semana Farroupilha possa ser destaque, assim como foi em outras horas, né? Eu sei que o vereador Paulo é um que acompanha de perto sempre as festividades farroupilhas, né, Paulo? Goulart também, Flávio, né? A gente precisa cada vez mais emanar uma cultura forte a partir do município de Veracruz. A gente só vai ter um estado forte quando fazer um município forte. Então, espero que esses projetos possam ser aprovados, eu tenho certeza que serão, e espero que a nossa comunidade possa abraçar esses eventos e fazer deles em sucesso, apesar de tudo que vem passando no nosso estado. Seja aí, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço a manifestação do vereador Marcelo e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, também rapidinho quero me manifestar nesse projeto. Como o colega que me antecedeu já falou, acho que é de extrema importância nós apoiarmos a leitura, bem como a tradição gaúcha. Temos diversas entidades gauchescas do nosso município que merecem sempre nosso apoio, Marcelo. Acho que você explicou muito bem, e não diferente da leitura. Na leitura. Há poucos dias atrás, nós tivemos uma moção aqui congratulatória proposta pela vereadora Cira, congratulando os alunos do Polivalente pela escrita, pela redação. E isso provém, vereadora, como você bem colocou, a leitura. A leitura, professores aqui, parabéns pela paciência de vocês, vamos dizer assim, para ensinar nossos alunos. Que enquanto o aluno está na sala de aula, está aprendendo, muitas vezes deixa de estar na rua fazendo sabe-se lá o quê.
Então, a gente tem que incentivar cada vez mais a educação, né, criar oportunidades de, talvez, um turno inverso e incentivar os nossos jovens à leitura, à sala de aula, a oficinas, enfim, ao esporte, independente do que se faça. Pelo menos a gente saiba que eles estão num local seguro, local onde serão educados fora do convívio da casa. Porque a escola é uma extensão da nossa casa, dos nossos pais, enfim, e os professores merecem todo o nosso reconhecimento pelo trabalho que fazem. Então, vai ser importante esse projeto e vai ter todo o meu apoio presente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Complementar o que já foi colocado, esse projeto de lei, então, ele propõe R$30 mil para ser utilizado na Feira do Livro, a 26ª Feira do Livro de Veracruz, que vai acontecer de 30 de outubro a 30 de novembro. Todos nós sabemos, principalmente quem está aqui e é da comunidade escolar, sabe a importância da Feira do Livro. Sabe também o quanto essa Feira do Livro movimenta a nossa comunidade escolar. Eu quero só deixar como sugestão que essa feira volte para a praça. Nós sabemos que quando ela não é em espaço aberto, nós temos uma dificuldade em relação ao tempo e que muitas vezes o mês de setembro ele é chuvoso. Mas a feira ao ar livre, a feira na praça, ela convida a comunidade em geral a visitar. Porque senão ela fica restrita, num espaço fechado, ela fica restrita à visitação das escolas. E eu gostaria de ver de novo a nossa feira na praça, inclusive no fim de semana, sendo visitada não só pelos nossos estudantes, não só pelas crianças e adolescentes, que é importante, mas também por toda a nossa comunidade. Quero deixar, vereador Luiz, essa sugestão para a Secretaria da Cultura, que faça um esforço para que a feira volte para o espaço onde ela já esteve durante muitos anos e que me parece que é o lugar ideal para ela. É isso, presidente. Obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui nessa casa, que já foram todos saudados pelo protocolo, também as pessoas que nos assistem em suas casas, muito já foi falado sobre esse projeto, só quero manifestar o meu apoio, a minha aprovação para essa verba. Também não poderia deixar de comentar um projeto de antes, que o colega Marcelão comentou, da verba para o CTG. Enfim, a gente acompanha de perto, o Flávio também é um que está diretamente ligado ao CTG, e a gente vive muito lá, dentro, especialmente do Candeeiro, mas são muitas entidades que fazem parte aqui de Veracruz, e eu tenho acompanhado também em especial a busca da Chama Crioula, desde lá de 2020, onde foi lá em Alto Paredão, e depois a gente vem sempre acompanhando, e a gente sabe, Cira, do esforço que é feito por todos lá, que, enfim, falei especialmente do pessoal da cavalgada, mas a turma da dança lá, a turma do laço, aquele pessoal da cozinha, que batalha direto, a gente sabe que quase todo mês tem uma entidade que usa o espaço do Candeeiro, fazendo galinhada bingo, enfim, as escolas. Então é muito importante que a gente mantenha essa entidade forte e mantenha a tradição gaúcha cada vez mais forte dentro do estado do Rio Grande do Sul, assim como também a nossa feira do livro, eu tenho acompanhado, faço transporte, a nossa secretária Michele está ali, e a gente vê a felicidade e como as crianças gostam de participar, e é muito importante que a gente mantenha também essa chama acesa dentro das escolas, em cada criança. Então, seria isso a minha contribuição. Eu agradeço ao presidente pelo espaço. Agradeço ao vereador Paulo pela manifestação e a palavra continua à disposição.
Não havendo mais manifestações, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 103/2024, que fixa limite de despesas para a promoção do 8º Natal da Felicidade e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras que quiserem se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 105/2024, que autoriza o município a patrocinar a invernada adulta do CTG Candeeiro da Amizade. Autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$40 mil e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador David Silas Petri. Mais uma vez, uma boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente. Fazer menção a esse projeto, um projeto de suma importância, onde nós temos uma parte significativa, né, de ajuda também a este projeto do Candeeiro da Amizade, frente às apresentações que eles têm dentro do Enarte, o quão representam muito bem nosso município. Eu que particularmente nos últimos 3 anos tenho participado, assistindo às apresentações, né, acompanhando um pouco mais de perto o trabalho que eles têm durante todo um ano, uma organização, treinando, ensaiando diversas as noites, todas as semanas, né, o quanto isso é um comprometimento, né, em grande excesso dessas pessoas que estão ali representando o nosso município, mas também falar na condição como membro da mesa diretora, que mais uma vez nossa casa está fazendo, né, o trabalho aí de estar possibilitando recursos, por mais que esse não seja o grande propósito do Poder Legislativo, mas estarmos sim participando de mais um projeto com recursos. Serão R$40 mil destinados, então, ao CTG Candeeiro da Amizade, a invernada adulta, né, para apresentação, onde será investido principalmente em vestes, né, roupas, organizações e tudo, deslocamento. E a Câmara, mais uma vez, faz seu papel aí de estar contribuindo com R$20 mil. Os outros 20 mil, então, é uma parceria, né, com o nosso Executivo Municipal. Então, a parceria que vem dando muito certo, uma Câmara que tem sido parceira do nosso Poder Executivo frente a tantos projetos. E falando nisso, nesse mesmo sentido, quero fazer menção a uma outra situação, onde na semana passada estávamos no encontro com o senador da República, Luiz Carlos Reins, onde mobilizou um grupo para falarmos do desassoreamento dos nossos rios aqui, Rio Pardo e Rio Pardinho. O quanto é importante a ajuda de todos os órgãos, empresas, a participação de todos. E quando lá, colega Marte, ele falou que a Câmara poderia ser parceira, assim também, disponibilizando, colega Flávio, recurso para que isso pudesse ser feito. E nós, com muito orgulho, batemos no peito e falamos, a nossa Câmara já o fez. Repassamos R$200 mil, disponibilizamos para o Poder Executivo, né, para que possa, sim, estar repassando e auxiliando essas pessoas que tiveram diversos prejuízos, né, com suas casas aí nessa tão esperada enchente. Faço menção a esta situação com muito orgulho, porque, reforço, estamos fazendo sim nosso papel, né, contribuindo para o desenvolvimento, quando a gente vê que tem causas e a gente pode estar ajudando, essa Câmara está fazendo o seu papel. Então, voto favorável a esse projeto, parabenizando mais uma vez a todos os colegas vereadores, né, por serem parceiros do município, né, e estarmos sempre à disposição para estar contribuindo no desenvolvimento de todos os projetos aí que a gente entende importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Silas pela manifestação e a palavra ainda continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Eu quero me manifestar também, reforçar o que o vereador Silas disse, que nós, imediatamente após a enchente, foi disponibilizado R$200 mil para a Prefeitura Municipal, para que a Prefeitura Municipal pudesse utilizar esse recurso para fazer frentes a todos os trabalhos necessários para começar a recuperar Veracruz após essa devastação. E agora, nesse projeto do Candeeiro, mais uma vez a Câmara entra
com recursos da Câmara de R$20 mil, para dizer que essa gestão, todos os presidentes que antecederam o vereador Martin, hoje presidente, tem sido um trabalho de todos nós, de que nós iríamos fazer um trabalho de economia para que pudéssemos, então, estar passando para o Executivo, para que o Executivo pudesse utilizar bem esses recursos a favor do município. Mas eu quero falar do candeeiro, que nós estamos contribuindo também. Candeeiro, todos que estão aqui, que são veracruzenses, sabem que o Candeeiro da Amizade, há muitos anos, ele tem um grupo de dança adulto e que há muitos anos, e já passaram por lá muitos bailarinos, se tentava passar na seleção para a classe A do Enarte. E esse grupo agora, coordenado pelo Alex, nós conseguimos. E é com um orgulho muito grande que a gente diz isso. Penso que é um dos grupos da cultura que mais leva o nome de Veracruz por esse Rio Grande. Porque em qualquer rodeio que se participa, está lá. É o grupo do Candeeiro da Amizade de Veracruz. E o patrocínio é para esse grupo, mas a gente sabe que quando a gente vai para o Enarte, nós temos lá quem declama poesia, né, o seu Bica, que sempre nos representa muito bem. Nós temos a chula, nós temos o canto e temos o nosso grupo que dança. E quem acompanha nós da Câmara, temos acompanhado sempre esse trabalho, é um orgulho imenso a gente poder ir para Santa Cruz e ver o que se dedicam e o que se esforça essa gurizada, que, como o vereador Silas bem disse, não medem esforços para ensaiar. É muito duro o ensaio deles, mas eles têm nos orgulhado muito com as apresentações. Então, presidente, eu tenho certeza que esses 20 mil que a Câmara aportou, mais os 20 que a Prefeitura colocou, vão ajudar muito o Candeeiro da Amizade fazer frente às enormes despesas, porque passa de 100 mil as despesas para poder participar do Enarte, e muito desse recurso eles angariam fazendo almoço, fazendo bingos, jantares, fazendo coletas, vendendo pizza. O esforço deles também é muito grande, deles e de toda a família do Candeeiro. Então, meu voto também vai ser favorável, e que bom que esse recurso vem. E também queria colocar para quem nos assiste, e quem está presencialmente aqui, hoje nós estamos votando vários projetos do Executivo de repassar recursos para entidades e para fazer promoções, porque o período eleitoral exige que seja feito com antecedência. Por isso que estamos nesse trabalho hoje de aprovar repasses de recursos. Obrigada, presidente. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Luiz. Mais uma vez, uma saudação aos meus colegas vereadores, para os nossos presidentes da casa, os vereadores, e agora uma saudação muito especial, então, que se juntou a nós aqui nesse plenário, o grupo de amigos, né, dos sempre amigos, na verdade, do futebol de massa aqui do município de Veracruz, que em seguida vai ser homenageado junto com a senhora Marli Silveira. Falar um pouco desse projeto, o presidente Marte, e falando também sobre, perante a nossa mesa diretora, mas também falando sobre os demais colegas vereadores, foi de forma unânime quando a gente decide alguma coisa nessa casa. Então, é uma economia que tem sido feita aqui nessa Câmara, desde o início dessa gestão, por vários presidentes que aqui passaram, e sempre foi esse diálogo entre nós, e essa harmonia que a gente tem com o Poder Executivo, Legislativo e Executivo, dois poderes independentes, mas vivemos em harmonia, e quando um precisa do outro, o outro sempre acolhendo. Tínhamos a importância desses 40 mil reais, que é o patrocínio hoje para o Candeeiro da Amizade, que realmente vai ser destinado, então, a um departamento, né, que
a princípio, a invernada adulta do CTG, mas o Candeeiro da Amizade a gente conhece a longo prazo pelo trabalho que desenvolve lá, tanto na arte, tanto na área social. Hoje é reconhecido em todo o estado e nacionalmente pelo trabalho que desenvolve na arte. O Enarte acaba dando esse plus a mais para o Candeeiro da Amizade, mas também é conhecido por toda a região pelo trabalho social que faz através da ecoterapia, que é um trabalho social que atende pessoas com deficiência. Então, nos orgulha muito, falando em Candeeiro da Amizade, e a credibilidade que tem, e a gente muito tranquilo, então, consegue repassar esse patrocínio de 40 mil reais, sendo 20 mil reais da Câmara e 20 do Executivo. Queremos dizer que a importância desse ato da Câmara e essa parceria com o Executivo, tínhamos esses intempéries que acabou acontecendo no nosso estado aí, o Executivo tinha que fazer frente por questões muito emergencial e, às vezes, precisava de um recurso rápido e a gente acabou fazendo um balanço com a nossa contabilidade e, no momento, a gente tinha 200 mil reais disponível e a gente repassou diretamente para o Executivo para fazer frente, então, a esses intempéries que assolou o nosso estado do Rio Grande do Sul e Veracruz não foi diferente. Então, quero deixar só essa minha fala, senhor presidente, falar da importância, então, dessa parceria entre Legislativo e Executivo. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todos já saudados, agora de maneira especial também a toda a equipe do Sempre Amigos, que já se faz presente na casa. Os colegas já muito bem falaram sobre o projeto, o 105-2024. Eu queria apenas ressaltar que domingo agora que passou, né, a gente teve dois eventos importantes lá no Candeeiro, um deles iniciado no sábado, né, se estendeu até o domingo, que foi um torneio de truco, né, que recebeu duplas de mais de 7 cidades do nosso estado, aqui em Veracruz, e também no domingo, a invernada adulta, foi se não me engano, Cachoeira dançar, Cira, não estou enganado, foi Cachoeira que foi teu guri? Isso. E ficaram mais uma vez campeão da regional pelo 4º ano consecutivo. Tá? Isso reforça o trabalho feito pela invernada adulta do CTG Candeeiro da Amizade, e a gente fica feliz em poder estar repassando, né, um auxílio para eles, que eles consigam se manter no Enarte. O Enarte, que é o maior festival de dança não profissional, digamos assim, né, da região sul do Brasil, e espero que aquele 14º lugar do ano passado, se eu não me engano, possa ainda prosperar ainda mais e, quem sabe, ficar entre os 10 primeiros aí, entre os CTGs de todo o estado. Então, desejo boa sorte ao Candeeiro da Amizade e que a patronagem lá e toda a equipe que está coordenando a parte artística, campeira, possa ter muito sucesso no trabalho. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra ainda continua à disposição. Será a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, também uma rápida manifestação sobre esse projeto. Eu tenho muito orgulho em poder dizer que fui um dos fundadores do grupo de dança CTG Candeeiro da Amizade, quando começou lá atrás, aqui no Galpão Preto. Fui um dos que iniciou esta caminhada, Cira, e tenho muito, mas muito orgulho mesmo do que hoje o Candeeiro representa o nosso estado, nosso município e no estado, né? Porque, como já foi falado aqui, esses jovens que ensaiam, eles ensaiam depois do trabalho deles, depois da faculdade, lá pelas 11 horas, vão até madrugada dentro, ensaiando para sair bem depois no Enarte. Então, é um esforço muito grande e merece nosso reconhecimento. Eu tenho, então, assim, eu estou muito alegre em poder ajudar com um valor simbólico. Senhor bem que o senhor sabe, como a indumentária é caríssima, né? E aqui 40 mil reais, que está sendo aprovado hoje, 20 mil da Câmara e 20 mil do Executivo, é um valor simbólico do que o Candeeiro precisa para participar de um Enarte, né? Mas, de grão em grão, como já foi falado aqui pela vereadora Cira, que faz tantos eventos e promoções para arrecadar, então, valores para conseguir competir com outros CTGs que têm, com certeza, mais recursos para poder disputar como é que eu digo, esse é um campeonato, né, Marcelo? É um campeonato.
não é de futebol, mas é de dança, um campeonato de dança. E eu tenho, então, muito orgulho de poder aprovar esses recursos hoje à noite aqui. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 015/2024, de autoria do vereador Gelson Moura, que institui o Dia do Pastor ou Pastora evangélica no município de Veracruz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e também do proponente que, se quiser se manifestar. Não há interesse, deixo a palavra à disposição dos demais colegas. Também não havendo interesse, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos neste momento para a votação das moções congratulatórias. Moção congratulatória número 004/2024, de autoria da vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann, propondo, após ouvir o douto plenário, que a mesa deste Poder Legislativo consiga em ato uma moção congratulatória a Marli Silveira, que orgulha Veracruz por ocupar uma cadeira acadêmica da Academia Rio Grandense de Letras. Coloco a palavra à disposição da vereadora proponente, vereadora Cira. Quero saudar o vice-prefeito, que eu vi que chegou a casa. Quero também saudar o grupo Sempre Amigos, que será homenageado em seguida. E, mais uma vez, saudar a Marli Silveira, que, então, receberá essa moção congratulatória nesta noite. Marli Silveira nasceu em 19 de abril e residiu durante muitos anos em Veracruz, sua terra natal. Nos últimos anos, mora em Santa Cruz do Sul. Começou a escrever muito cedo. Com 16 anos, tinha o seu primeiro livro. Formou-se inicialmente em História, mas a filosofia sempre foi o seu lugar teórico e de pesquisa, ingressando no mestrado em Filosofia na Universidade Federal de Santa Maria, depois doutorado em Educação, Filosofia da Educação na Universidade de Passo Fundo. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Letras Unisc, onde também atua como professora colaboradora. Em 2024, começou um segundo pós-doutorado em Filosofia no programa de pós-graduação de Filosofia na PUC Rio Grande do Sul. Neste ano de 2024, Marli Silveira foi a escritora homenageada da 35ª Feira do Livro e primeira Festa Literária Internacional de Santa Cruz do Sul. Em 4 de maio deste ano, também lançou um livro, mais um livro, já são 30. A Psicologia da Experiência Estética, o Sublime Existencial. Marli Silveira, como eu já tinha dito antes, é graduada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora pela Universidade de Passo Fundo. Também foi secretária municipal de Cultura e Turismo de Veracruz nos anos de 2005 a 2008 e 2014 até 2015. Foi coordenadora de cultura do município de Santa Cruz do Sul no ano de 2009 até 2012. É poeta, é escritora, com dezenas de livros e artigos
e contos publicados. Conselheira da Cultura na cadeira de História e Patrimônio em Santa Cruz do Sul. Coordenadora e realizadora do projeto A Flor da Pele, desenvolvido com mulheres privadas da liberdade no presídio de Santa Cruz do Sul, no período de 2012 a 2016. Participando também como ouvinte no Conselho Estadual dos Direitos Humanos e escrevendo artigos para o Relatório Azul da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Durante sua trajetória da cultura e arte, recebeu muitos prêmios e reconhecimentos na região do Vale do Rio Pardo, estado do Rio Grande do Sul. Em 2021, teve sua trajetória artístico-cultural reconhecida pelo Prêmio Trajetórias Culturais Mestra Cirlei Amaro, no segmento Diversidade Linguística, Livros, Leitura e Literatura. No ano de 2023, passou a ocupar a cadeira número 13 da Academia Rio-Grandense de Letras, a primeira veracruzense, que muito nos orgulha. Eu queria, não li todo o currículo, teria muito mais para acrescentar, mas procurei pincelar um pouco dessa menina, da trajetória dessa menina, que estudou nas escolas públicas de Veracruz, inclusive no Veracruz, onde fui sua professora, juntamente com o professor Carmo, que aqui está, professora Ana, fomos professores, fomos colegas. Todo esse currículo que a Marli traz, ele seria suficiente para que nós pudéssemos homenageá-la, porque são poucos que tão jovem começam a escrever e seguem nesse desafio de ser escritora, porque não é um desafio fácil se dedicar à cultura num país como no Brasil, onde pouco se lê, infelizmente ainda, o brasileiro investe muito pouco em livros e muitas vezes a cultura, ela não é reconhecida, e Marli fez isso. A Marli não desistiu, a Marli enfrenta os desafios e segue trilhando um caminho que divulga a cultura, que incentiva a cultura e que lhe traz, em decorrência disso, muitos prêmios. Mas a homenagem para Marli, além de orgulho de ser a veracruzense que está na Academia Rio-Grandense de Letras, é que a Marli também é uma desbravadora, Célia, como mulher. São poucas as mulheres que frequentam com tanto sucesso o mundo da academia. Marli fez a graduação, fez o mestrado, fez o doutorado, segue no pós-doutorado. A academia, ela ainda é um espaço muito masculino. A Marli desbrava também, como mulher, esse espaço da escritora, da poetisa, que também, muitas vezes, ele é um espaço que leva ao sucesso os homens. A Marli, como mulher, se coloca com sucesso nesse espaço. E ser eleita como uma integrante na Academia Rio-Grandense, uma mulher. São do Vale do Rio Pardo, se eu não me engano, 4 pessoas que fizeram ou fazem parte da academia, e a Marli é uma mulher das poucas mulheres que integram a academia. Quero te dizer, Marli, aí eu finalizo a minha fala, que nós, veracruzenses, temos muito orgulho. Muito orgulho de ter a menina, a jovem veracruzense, ter feito tanto pela cultura.
aqui no nosso município, como professora, como escritora, como uma empreendedora no mundo jornalístico, como alguém que escreveu muito no Arauto, mas como uma pessoa que produziu muitos livros, e um orgulho muito grande de te ver na Academia Rio-Grandense de Letras. Então, colegas vereadores, esse é o currículo da Marli, e que a gente está promovendo essa moção congratulatória, e eu gostaria de contar com o voto de todos os vereadores e da vereadora, prestigiando a nossa Vera Cruzense. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação, a proponente desta moção congratulatória. Os vereadores, então, favoráveis à aprovação da moção, permaneçam sentados e os contrários se levantem. Então, declarado aprovado por unanimidade. E agora, então, passo a palavra a Marli Silveira, pelo prazo regimental aí de 5, 6 minutos, está à disposição a palavra. Boa noite. Eu preparei um pequeno discurso e faço a leitura, até para não me demorar. Então, começo de imediato, desejando, então, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar, então, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Martin Niland, em seu nome, todos os demais vereadores e vereadoras que integram o Poder Legislativo de Veracruz. De modo muito especial, a vereadora Cira Kaufmann, pela iniciativa de propor homenagem que me é concedida na noite de hoje. Obrigada, vereadora Cira. Obrigada à Câmara Municipal de Vereadores. Obrigada à comunidade de Veracruz. Cumprimentar também o vice-prefeito, Claudério Ferreira. Cumprimentar a secretária de Educação, Michele. Cumprimentar escritores e acadêmicos, e aqui o meu colega da Academia de Letras de Santa Cruz do Sul, Rony Ferreira. Cumprimentar conselheiros de cultura, artistas, e aqui lembro então o regente da banda, professor Carlos Procat. Cumprimentar também a professora Nair Forstoffer, que foi a minha primeira professora Mesquita, e que me alfabetizou, e que isso me ajudou a percorrer o caminho da leitura e da escrita. Amigos e amigas que a vida me deu e que tornam menos difícil meu habitar existencial. Como cada colega professora, cada colega professor, cumprimentar meus companheiros de sonhos e esperanças. Cumprimentar meus familiares, aqui meus irmãos, Eugênio, Dinara, Jorge e Vera, pela companhia amorosa e pela paciência afetiva para com aquela que tem maná e pela poesia. Cumprimentar leitores e fazedores de arte e cultura. Peço desculpas se eu não consegui enxergar a todos. Claro, também cumprimentar a entidade também homenageada na noite de hoje. Amigos e amigas, obrigada pela companhia nesse momento tão importante na minha vida. O ano de 2023 é e foi um ano que marca profundamente meu fazer literário. Pois além da eleição para a Academia Rio-Grandense de Letras, gesto significativo na vida e trajetória dos escritores, recebo hoje tão significativa homenagem da Câmara de Vereadores de Veracruz, minha terra natal. Carrego parte das geografias afetivas de Caçapava do Sul, nas lembranças ambientadas pelas histórias contadas pelo meu pai, o seu Jorge Caçapava, e pela amorosidade de minha mãe, a dona Teresa. A Veracruz
município que recebeu minha família no ano de 1959, que é o mesmo ano que veio se emancipar e o mesmo ano que minha família veio para Veracruz. Devo a Veracruz as primeiras linhas escritas, estudo, trabalho e significativa parte da minha vida. Meu muito obrigada. Estimada Cira e demais vereadores e vereadora. Na noite de hoje, o Poder Legislativo de Veracruz celebra, na verdade, a literatura, desdobrada, seja pelos que a frequentam, na condição de escritores, escritor e poetas, como é o meu caso, quanto pelos que acreditam na humanidade e na tarefa que a leitura e a escrita têm para o cultivo de nós mesmos. Meus pais eram da campanha do Rio Grande do Sul. Aprenderam, desde muito cedo, a contornar o assovio da finitude, alargada pelo minuano, bem como a cultivar relações forjadas pela coragem. Penso que em tudo que eu escrevo, o tom da incontornável finitude se atravessa, aprumando um jeito de fazer poesia e um modo de esticar o tempo na palavra que alcança a literatura. Guardadas as diferenças estilísticas, guardadas as proposições da filosofia, quero dizer que levei anos para entender que a melhor parte de mim é aquela que não se sabe, pois é com ela que posso me propor ao devaneio criativo, ao espaço capaz de criação. Quanto mais permanecemos habitando esse locus existencial, esticado na tensão de nós mesmos, mais podemos insinuar e modificar. O que em mim cria está em aberto, pois é justamente a sinuosidade de uma mesmidade que não está dada, que permite que nos lancemos na direção de nós e do mundo, podendo revisitar nosso próprio modo e as implicações da agência criativa. Quem poderia se propor a rasgar a matéria do tempo, rompendo um segundo existencial no instante do acontecimento? Somente aquele que experiencia a dramaticidade da própria vida, que não pode ser parada e interrompida. Há que se propor outra vida, articulada aos sentidos abertos pelas implicações da própria situação temporal. Vou concluindo, então, para não ultrapassar demais aqui o tempo, e dizer, em agradecendo mais uma vez, que há um desejo na palavra poética, que é pronunciar o acontecimento exemplar. No fundo, o que todo poeta procura é ritualizar o movimento da mostração primeira, desautorizando o tempo a contar as horas esplêndidas de sua gênese elementar. Como a criança que, ao ver o gesto do mundo, é tomada pelo sublime afeto próprio do inalcançável. Talvez a arte e a literatura não salvem o mundo, mas podem salvar um instante, podem salvar o gesto. Podem implicar de fisionomia pessoas, situações e modos empurrados para o esquecimento. Podem estender humanidade a situações e lugares varridos pelo ódio, preconceito e horrores da violência. Estender o olhar e nos colocar nas cercanias dos outros. Por isso escrevi e leio, que eu escrevo para entardecer o tempo. E a partir de hoje, também para me entardecer na companhia de cada uma e cada um de vocês. Concluo com Saramago, no seu livro Ensaio sobre a Cegueira, que ele diz: a cegueira também é isto, viver em um mundo onde tenha se acabado a esperança. Que a literatura continue alinhavando a existência no tempo, tornando menos difícil a vida de tantos, acalmando nossa insistência por continuar, apesar de. Muito obrigada.
Convido agora também a vereadora proponente a entregar uma placa em homenagem, então, a Marli Silveira. Convido também agora os demais vereadores a gente fazer um registro com o homenageado. Saudando também a presença do nosso prefeito municipal, Gilson Becker. Convidando também ao Gilson e também ao vice-prefeito Claudéria para a gente fazer um registro com o homenageado. Segunda moção congratulatória na noite de hoje, de número 009/2024, de autoria do vereador Marcelo Henrique de Carvalho, propondo após ouvir o douto plenário que a mesa diretora deste Poder Legislativo consiga em ato uma moção congratulatória para o grupo de veteranos Sempre Amigos Master. Coloca a palavra à disposição do vereador proponente, vereador Marcelo. Boa noite. Som. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, toda a comunidade já saudada, a Marli homenageada neste momento, nosso vice-prefeito, prefeito também se fazem presentes, e de maneira muito especial ao grupo de veteranos Sempre Amigo Master, né? Especial ao presidente Marcos Krause, vice-presidente Robson Klunk, em nome deles, a todos que se fazem presentes hoje aqui, e também àqueles que fazem parte do grupo e por algum motivo não puderam estar na casa na noite de hoje. Bem, eu particularmente anotei alguns tópicos aqui, mas eu gosto de falar o que vem no momento, né? Pois acredito que quando se fala com o coração, se fala a verdade, né? Eu homenageei um grupo que comemora 35 anos em 2024. Bem, eu ainda não completei os 35, né? Estou com 34, então a trajetória do Sempre Amigos não é de agora. É uma coisa que há bastante tempo vem sendo escrita dentro da comunidade veracruzense, e não só aqui. Porque um grupo de amigos, ou Sempre Amigos, como eles se intitulam, escreveu ao longo dos anos histórias no esporte, histórias no social, histórias dentro de suas famílias. Eu, particularmente, cresci no bairro Arco-Íris, e lá no bairro Arco-Íris, vizinho do Roque Rocha, que aqui está, desde pequeno jogando futebol na rua, volta e meia o Roque cobrava da gente a educação que o pai e a mãe também cobravam em casa, e que eu tenho certeza que ele cobrou dos filhos deles, e que é apresentada dentro do grupo do Sempre Amigos. Posso citar meu amigo Celcinho também, o qual eu tive o prazer de estudar com a tua filha, que rebaliza comigo de idade, que também vem de uma educação ímpar, que foi uma educação que eu entendi que este grupo de amigos, com quase 60
associados, ou 60, se não me engano, né, trata o seu dia a dia. Educação, respeito, família e esporte. Quando a gente fala em futebol, a gente que vive no país do futebol, eu ainda insisto que somos, né, apesar que os últimos feitos da nossa seleção não andam muito bons, né, mas somos o país do futebol. A gente sabe que, através do futebol, não é apenas rolar uma bola num campo com 11 jogadores. Tem todo um entorno. Tem a conversa, tem a organização, tem as demandas que a gente precisa fazer e fazer com rigor para que tudo saia a contento. O Sempre Amigos se organizou a ponto, vereadora Cira, colegas vereadores, de trabalhar o auxílio social também. Quando colegas, quando pessoas que fazem parte do grupo e até de fora dele necessitam, o grupo senta, conversa, se organiza e estende a mão. Assim aconteceu em 2, 3 oportunidades, tirando dinheiro do próprio caixa. Caixa que é mantido com mensalidades. Vereador Paulão, tu que faz parte do grupo também, está com a camisa aí, né? Me falou que estava com a camisa Sempre Amigos, né? Grupo que é mantido com mensalidades próprias para que eles possam, assim, fazer seus jogos, as visitas fora do município, levando o nome de Veracruz para todo o Vale do Rio Pardo. Cabe aqui dizer, assim como citamos a importância do CTG Candeeiro, que nos representa fora do município, o Grupo Sempre Amigos também nos representa fora do município, Adriano. Né? Então, Veracruz tem um imenso orgulho, e eu peço o apoio dos colegas, para que a gente possa homenagear não só um grupo de futebol, mas uma família de 60 associados, que aqui citei o nome de alguns boleiros, de alguns que puxam à frente, mas eu não posso esquecer também das mulheres que estão intrinsecamente ligados nessa história. Ilerce, minha amiga, Dulcineia. Há poucos dias vocês tiveram um jogo no Clube Veracruz, vi as duas trabalhando lá e trabalhando para que tudo saísse a contento. Se o presidente e o vice têm as suas obrigações, e a gente sabe que tem, se todo o grupo colabora, tenha certeza que uma família estruturada por trás faz muita diferença. E o Grupo de Sempre Amigos é isso, faz a diferença pela família que são, pela amizade que tem, pelo nome de Veracruz que carregam a todo o Vale do Rio Pardo, pelos 35 anos de história, por todos aqueles, que eu não vou citar nomes aqui, mas saudosos, que ajudaram e engrandeceram em Sempre Amigos e hoje já não estão mais entre nós. A gente sabe da importância. Há poucos dias atrás, na casa do Celso, a gente conversava sobre essa homenagem, e alguns nomes foram lembrados, Celso, que eu tenho certeza que o Adriano acho que vai citar depois, vou deixar para ele. Né? Então a gente precisa, primeiramente, agradecer por estes 35 anos de uma história intrínseca de esporte, de lealdade, de auxílio social, de amizade, de família, e dizer que essa Câmara homenageia vocês com o propósito que vocês possam ter mais 35, mais 70 anos de história, que os filhos dessa geração que iniciou e projetou Sempre Amigos possam dar sequência, e que essa linda história que eu citei possa, quem sabe, gerar frutos em outras localidades, em outros municípios, e se espelhando, sim, na organização do Sempre Amigos, para que possamos ter cada vez mais o esporte, levando famílias a um encontro social para fazer aquilo que a gente gosta e que a gente precisa em nossa vida. Como Deus disse, precisamos ser felizes. A gente tem um livre-arbítrio e, através dele, a gente precisa buscar a felicidade, buscar a união e estar ajudando o nosso próximo, como é o caso Sempre Amigos. Presidente, muito obrigado pelo espaço e conto com o apoio dos demais vereadores. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e concedo a palavra ao vereador Paulo Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste essa noite aqui, minha saudação ao prefeito Gilson Becker, também ao vice-prefeito, em seu nome, os demais que já foram mencionados no protocolo essa noite aqui, e também agradeço o colega Marcelão pela homenagem, em nome do Grupo Sempre Amigos, e também pelo espaço de fala que a gente havia combinado, que somente quem fosse fazer ia falar. Eu te agradeço o espaço, e também deixo aqui os parabéns a Marli Silveira, em especial ao grupo, a família Sempre Amigos, a qual eu faço parte há algum tempo. Eu sei que muitas vezes a gente não pode estar acompanhando o time em viagens, mas a gente sempre, quando pode, na LR, a gente se faz presente.
Quero aqui, em nome do nosso presidente Marco, deixar um abraço a cada um e cada uma que faz parte dessa família Sempre Amigos, que a gente sabe, acompanha, sabe da luta, e todo mundo pega junto, que é muito bem organizado, é bem feito. Quando tem jogos, é preciso colocar o nomezinho no grupo, até sábado, meio-dia, se não me falha a memória, senão tu não joga. Se não levar o fardamento, você também não joga. Então, isso é uma coisa marcante, porque muita gente, às vezes, acaba entrando em um grupo e as coisas não andam e não fluem, não acontece, porque falta essa parte. Onde existem mais pessoas, precisa-se ter muitas outras pessoas que acabam segurando as pontas e que isso seja cumprido. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Quero, mais uma vez, agradecer o colega Marcelão. E já estamos no aguardo da festa de final do ano, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo enxergar o mano que está ali, que é um dos boleiros. Sempre tem uns que são mais novos, são os mais boleiros, né, Tiorni? E o mano é um dos boleiros do time. Então, a gente já está aguardando, porque a cada final do ano acontece uma festa. No ano passado foi ali na Arco-Íris, né? Uma grande festa, Marcelão. Tem café, tem bolo, tem baile, tem dança, tem tudo. Então a gente fica muito feliz de fazer parte desse time aí. E eu quero que se Deus me permitir, sei que com uns quilinhos a mais é ruim da gente atuar, né? Quando o sol fica quente, nós queremos fazer parte, seguir fazendo parte dessa família Sempre Amigos, e quero que por muitos anos eles também mantenham essa entidade em pé. Agradeço o espaço e seria isso. Agradeço a palavra do vereador Paulo e concedo novamente a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, só 20 segundinhos a mais, que eu esqueci de uma coisa bem importante. Eu, particularmente, costumo fazer bem poucas homenagens. Estou no 4º ano como vereador e é a 4ª homenagem. Costumo fazer uma homenagem por ano. Então, é uma coisa que partiu do coração realmente, mas eu tenho que agradecer ao meu amigo Márcio Campos, o Guinim. Guinim, desculpe não te citar antes, mas se essa homenagem está acontecendo hoje, porque eu e ele estava conversando um dia lá na Secretaria de Cultura, e ele me perguntou, Marcelo, como funciona as moções na Câmara, e eu expliquei para ele mais ou menos como é que funcionava. E ele perguntou se eu já tinha feito uma para esse ano, eu disse que ainda não. Ele disse, eu tenho uma para te indicar. E ele me trouxe o Sempre Amigos Master. Então fica o meu agradecimento especial também ao amigo Guininho aí que contribuiu com a moção. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. E não havendo mais manifestações, então coloco a moção em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Então, declaro aprovado por unanimidade. Agora, então, passo a palavra ao Adriano Pereira, que falará, então, em nome do grupo de veteranos Sempre Amigos Master. Meu nome é Adriano Pereira, sou diretor de esporte e faço também parte da comunicação social do grupo de Sempre Amigos. Boa noite, comunidade veracruzense. Sou prefeito Gilson, seu vice Claudério, senhor presidente da Câmara, senhor Martin Neger, aos demais vereadores e vereadoras aqui presentes. É com muito orgulho que recebemos hoje essa graciosa homenagem levantada pelo senhor Marcelo Carvalho e aclamada pelos senhores demais vereadores. Em nome do nosso presidente, senhor Marcos Krause, seu vice Robson Klum, é de grande emoção que essa noite agradecemos por esse reconhecimento ao nosso grupo de futebol de veteranos Sempre Amigos. Grupo de veteranos Sempre Amigos hoje é composto por 60 sócios, contando com uma diretoria, presidência, diretor de esportes, departamento financeiro e conselheiros. Anualmente temos eleição da presidência e o quadro diretivo através de votação dos sócios. Temos locado hoje o Clube Juventude, localizado em Linha Henrique Dávila, onde realizamos nossos mandos de campo aos domingos de manhã, momento de reunirmos as nossas famílias, celebrar um dia de descontração e muitas risadas após os jogos. Realizamos sempre a nossa tradicional almoço, regado a um belo churrasco, após termos aquela boa cerveja sempre gelada, que todo mundo já participou, seu Flávio, já vi por lá também,
pessoal aqui também já, Silas, muitos eu já vi aqui almoçando lá, tem a prova de dizer que é fato. Recebemos equipes de todo o Vale do Rio Pardo, cidades vizinhas, como Pantano Grande, Encruzilhada do Sul e também demais localidades do interior de Santa Cruz do Sul. Contamos também com um grupo de mulheres, que hoje vocês veem que tem um pessoal diferenciado, que são liderados pelas Ilerce e a Juscelane, que não mede esforço para trabalhar e auxiliar nos almoços de domingo, muitas vezes abrindo mão da família para estarem sempre presentes e acompanhando o nosso grupo. Obrigado a vocês, mulheres presentes. E as que não puderam vir também sintam-se abraçadas. Lembrando um pouco da nossa história, do nosso grupo que hoje leva o nome de Sempre Amigos, graças ao nosso amigo Celso Cinza aí, presente, e o nosso falecido goleiro João Mantelli, que muitos aqui com certeza conheceram, e designaram o nome, né, depois de algumas cervejas a mais ali, e adotaram o nome, Sempre Amigos, e que a gente carrega hoje com muito orgulho. Também temos pessoas que fizeram história, que de forma e uma importância para o recomeço do grupo, Senhor Linus Rochaid, seu Nelson Boni, Celso Sims, Roque Rochaid, Nelson José Sims e Inácio Rochaid, e outros tantos que sabem da sua estimada importância que fizeram e ainda por este grupo. Realizamos evento do qual nos orgulhamos muito com a nossa tradicional galinhada, que, se não me falha a memória, agora é 24 de agosto, que é aberta à comunidade. Já serviram mais de 400 jantas com apoio 100% de integrantes do grupo, sendo sempre um evento de sucesso, aberto à comunidade. Somos orgulhosos em dizer que a nossa festa de final do ano é de causar inveja, conforme o nosso amigo Paulão já comentou, no bom sentido, é claro, pelo cardápio, variedade, a diversão que é oferecida às nossas famílias, um grande momento de confraternização e descontração a todos. Essa é um pouco da história do nosso grupo de veteranos, Sempre Amigos, qual sempre está aberto a novos sócios, aberto à comunidade. Nosso nome diz Sempre Amigos, mas nosso objetivo sempre será um grande e maior, acolhedor à família. Gostaria de também passar também a informação que a gente já teve também algumas ações. Doamos, não me recordo o ano da pandemia, exato, a gente fez uma doação de R$2.000 ao Hospital Veracruz, em 2020. Doamos um valor de R$1.000 ao menino Davi, para a troca de bolsa de colostomia. Doamos o valor de R$500 a um dos sócios, o senhor Neto, em virtude do tratamento de câncer da sua esposa. O nosso grupo, na verdade, ele é muito acolhedor. E quando a gente vê a importância que as pessoas precisam, a gente sempre faz um esforço no grupo em ajudar o próximo. E da nossa parte, seria isso. E muito obrigado a todos pelo reconhecimento. E o que a gente precisar do nosso grupo, a comunidade, sinta à vontade, pode nos procurar. Muito obrigado. Convido o presidente, o vice-presidente do Sempre Amigos, e também os ex-presidentes aqui presentes, para receber, então, uma placa do vereador Marcelo.
Convido os demais vereadores e também o prefeito e o vice-prefeito para a gente fazer um registro. Peço a permanência dos ex-presidentes aí para nós fazermos um registro. Sendo este, então, o último ato desta sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 1º de julho de 2024, às 18 horas. Com a bênção de Deus, então, declaro encerrada esta sessão ordinária.